Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula de JavaScript, a gente vai falar sobre as variáveis do tipo string. Vamos lá para o nosso projeto. Então, aqui com o nosso VS Code e nosso navegador abertos, a gente vai iniciar aqui a nossa aula sobre as variáveis do tipo string. O que eu vou mostrar para vocês hoje? A gente vai aprender aqui a fazer concatenações de textos dentro de variáveis, fora de variáveis, e como a gente deve utilizar as aspas, tá? A gente tem uma grande disputa aí entre as aspas simples e as aspas duplas aqui no JavaScript, né? Que a gente pode utilizar ambas, e eu vou te explicar qual a melhor escolha que você pode fazer aí para utilizar no seu projeto, tá? Então vamos começar aqui. Eu vou criar uma variável qualquer, vou colocar aqui var texto, e nessa variável aqui eu já vou inserir um texto, tá? Então vou colocar aqui meu nome e vou deixar um espaço na frente, porque na frente a gente vai inserir outro conteúdo. Então a primeira coisa, né? Como a gente pode adicionar um novo texto dentro de uma variável já existente? Como que a gente poderia fazer? Vamos tentar fazer o seguinte, eu vou colocar aqui que texto vai receber aqui, então, meu nome então ele vai receber Renato, tá? Mas antes, deixa eu só comentar esse código aqui e eu vou imprimir ele na tela para a gente ver como que tá funcionando essa variável, tá? Então, vou colocar aqui console.log na variável texto. Então, quando eu fiz isso aqui, apareceu ali, meu nome né? Então, aqui no nosso console ele já está mostrando. E se eu pegar no texto e inserir o Renato aqui, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Na hora que eu atualizo, deixa eu ver. Ah, tá. Eu coloquei aqui o Renato sem as aspas, né? Coloquei de volta as aspas. E agora, o que aconteceu ali, né? Ele apareceu ali somente Renato. Por quê? Porque eu atribuí o valor Renato dentro da variável texto. Eu não adicionei ele lá. Então, eu simplesmente atribuí. E como que a gente pode, né, colocar um texto a mais junto com o que já existe? A gente colocaria um símbolo de mais aqui para adicionar esse texto? Olha só, não aconteceu nada, né? Por quê? Porque aqui a variável texto foi definida com o meu nome e aqui o texto mais Renato não quer dizer nada. Então isso aqui não funciona, tá? Então o que vai acontecer? Como que a gente vai concatenar esse Renato junto com o meu nome Então a gente já viu isso daqui na nossa aula sobre atribuições e vai funcionar da mesma forma. A gente vai colocar aqui que texto vai ser mais igual que... E o que acontece, né? O mais é para você adicionar e o igual é para você atribuir. Então, você vai atribuir um valor a mais nessa variável. Então, mais igual. Aí eu posso colocar aqui Renato. E vamos ver o que aconteceu aqui. A gente tem um problema que texto não está definido. Por que texto não está definido? Na linha 3, isso aqui... Será que eu tenho que colocar o var de novo? Não, eu coloquei text, né? Então, vamos lá. Texto mais igual Renato. Olha só. Então, ficou. Meu nome é Renato. Então, isso aqui é uma forma da gente concatenar ali um valor dentro de uma variável que já possui uma string ali. Então, a gente consegue fazer desta maneira. E, como a gente já viu na aula de atribuições, isso daqui nada mais é do que texto, né? Texto recebe a variável texto mais Renato. Então, na hora que eu faço isso, ela também fica no mesmo resultado, só que você pode ver que é um código muito maior, né? Então, é um código que fica meio sujo, digamos que é um código sujo. Então, a gente tem que utilizar dessa maneira aqui, então seria o mais e o igual, e aí ele é concatenado ali dentro da nossa variável. Mas e se eu quero fazer uma concatenação do lado de fora, né? Consegue? Consegue também. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente tem aqui o meu nome só que eu quero colocar aqui dentro, quer ver? Eu pego... Vou colocar aqui uma var nome, tá? Então, vou criar outra variável e eu vou colocar aqui Renato, tá? Então, eu salvei aqui. Então, a gente vai imprimir aqui o texto, né? Meu nome e eu quero colocar o Renato aqui na frente. Como que eu faço, né? Eu vou pegar aqui nessa variável e eu vou declarar ela embaixo, porque a gente vai concatenar uma variável que que a gente declarou lá para cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, var texto. Meu nome aí eu dei um espaço, eu posso colocar aqui mais e o nome da variável, né, que é nome, e eu vou atualizar, ela vai concatenar ali a variável na frente do texto
ou eu não precisaria nem desta variável se eu quisesse colocar somente o nome, né? Com a variável, a gente tem um valor dinâmico, né? Então, toda vez que eu alterar aqui, ó, se eu trocar o Renato para Márcio, ó, meu nome é Márcio. Alterei aqui para Bruno, meu nome é Bruno. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui meu nome é, mais, e aí eu vou tirar essa variável aqui e vou concatenar um outro texto, né? Vou colocar só aqui, ó, Renato. Então, na hora que eu salvo, você pode ver que foram concatenados dois textos dentro de uma variável. Então, isso funciona, tá? Funciona de todas essas formas que eu mostrei aqui para vocês. E outra coisa, tá vendo que a gente tem as aspas simples? E se eu criar aqui uma outra variável, por exemplo, eu vou trocar esse texto aqui e vou colocar aqui, entre aspas duplas, eu estou aprendendo JavaScript, tá? Olha só, aí ele mostrou lá, estou aprendendo JavaScript. E se eu quiser colocar o aprendendo entre aspas, o que acontece, né? Então, vou colocar aqui o aprendendo entre aspas, e olha o que aconteceu. Aconteceu um erro, por quê? Porque a gente usou as aspas aqui fora, e quando a gente utiliza as aspas aqui dentro, quer dizer o seguinte, eu abri aqui, escrevi eu estou, fechei as aspas, aí aqui o que fica fora de uma string quer dizer que é o quê? Que é outro valor, né? Que na verdade não é uma string, então por isso que ele está em branco. E aí ele volta ali e começa outra string, né? Então esse aprendendo aqui, se fosse uma variável, ele iria concatenar ali, na verdade precisaria do mais, né? Mas na verdade ele iria entender como se fosse uma variável. Então como que a gente faz ali para colocar as aspas dentro do nosso código, né? Justamente por isso, a gente tem que entender o momento certo de utilizar as aspas duplas ou as aspas simples. Nesse caso aqui, para a gente resolver esse problema, a gente envolveria em aspas simples, tá? Então, quando eu faço isso aqui, olha só, deixa eu colocar nosso ponto e vírgula. Quando eu faço isso aqui, aí sim ele aplica as aspas duplas lá. Caso eu queira colocar aspas simples, ó, vou fazer, vai acontecer o mesmo problema. Então, eu terei que colocar aqui fora, opa, deixa eu fechar isso aqui. Aqui fora eu terei que colocar aspas duplas, ó. Agora sim, funcionou com as aspas simples. Mas você escolhe aí. Eu prefiro utilizar aspas simples todas as vezes, tá? Então, só em alguns casos aí que eu não consigo, que eu vou utilizar as aspas duplas de padrão. Mas toda vez que eu vou declarar uma variável, vou atribuir um valor, eu utilizo as aspas simples que eu me sinto mais à vontade. Tá bom, pessoal? Essa aula foi mais sobre isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula bem direta ao ponto, né? E espero que vocês gostem aí do conteúdo do nosso curso. Espero que esteja agradando vocês. E deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.